pessoal, tudo bem? Faz tanto tempo que não tô por aqui. So long. So guys, I'm here. I'm. If you don't know, I'm on maternity leave. I had a baby 3 months ago. Actually, she's doing 4 months this month. And so Ludmila is doing all the work around here. But today I decided to come live because I missed you guys a lot. And then we have a special guest. You know, this live is part of the Brazilian Portuguese immersion. If you don't know what Brazilian Portuguese immersion, you should, because it's our special event of 2 weeks of classes. And then you have a big plan of study, and you have a lot of stuff to study, a lot of stuff to do. And today our class is about the differences between Brazilian Portuguese and European Portuguese. So we're gonna start, and I have a special guest today. It's Mia from Learn European Portuguese. And I will call her, and then we start speaking only in Portuguese, okay guys? Then you can listen and understand the differences between how I say things. I'm in Brazil and I'm in Minas Gerais, so I have also this accent thing, and Mia is in Porto, Portugal. So let's get started. Welcome, Olá. Mia, bem-vinda! Hello everyone, olá a todos. Obrigada. So guys, first thing, I want to ask you to follow her on Instagram, and you also have a channel on YouTube, right? Yes, it's called Mia Esmeriz Academy. I think you can see it in my name. Like I have Mia and then Mia Esmeriz Academy. I don't know if people can see it actually. Oh no, because I need to put it back. Sorry. No, it's okay. Okay, now Okay, here. there it is. So it's on YouTube. It's the same name you see there. So Mia Esmeriz Academy. Yeah, and I'm on YouTube as Learn EU from European Portuguese. It's all together. Learn EU Portuguese, just like that. Yeah, and exactly, that's it. That's me on Instagram, and yeah, you can come and check it out. Check my content if you're interested in European Portuguese, of course. Yeah, in Portugal. I think it's nice because you know, you have Brazil. Most of the people that follow us, of course, are interested in Brazilian Portuguese, but they always ask about the differences between Brazilian Portuguese and European Portuguese. So it's very nice and important to see both languages, not languages, but both varieties, I guess. Yes, exactly. Both variations are, I think, are interesting in their own ways. I also have a lot of people that like to study, like they are studying the European Portuguese, but they also ask me often, hey, but what's the difference? Can I also learn Brazilian Portuguese, and then will I understand European Portuguese, or vice versa? And yeah, so I think this is really important, like to have a little bit of, at least a bit, the notion of the differences between them. And it's fun, I think. Eu acho também, I guess. So I have this question here. I always get questions like this. Does Brazilian Portuguese work for communication in Portugal? Should I answer in English? Yes, we're keeping in English. Yeah, just for now. Then Okay. So it will work. Like it does work because actually Portuguese people love soap operas from Brazil. So most of us can actually understand very well, unless you're maybe from the interior. You know, those weirder accents, like the I don't know, like Nordeste and things like this. Maybe it will be a little bit more difficult. But in general, we do understand. But of course, like, I don't know, if you really want to be immersed in Portugal and in the Portuguese culture, I think it would be wise, or I don't know how to say this, but it would be good to also try to go a little bit for the European Portuguese variant. But we will still understand you, yes, if you speak Brazilian Portuguese, totally. So and it's also the same here. Yeah. So I understand.
Yeah, we, sorry. we understand Portuguese people, Portuguese from Portugal, but sometimes when you guys speak very fast, it's hard to understand. I have Yeah. a fun story. Once I Yeah. was in Amsterdam with my mom, and we are going to Anne Frank's house, and there are three people, talking, and we were like, which language is this? We couldn't understand, and then someone said something that I recognized in Portuguese. I said, oh my god, this is Portuguese. Yeah, I have that idea also that sometimes for Brazilian people it's difficult to understand us, and I think maybe because we speak with our mouths so close somehow in comparison. So yeah, some people think we are Russian when we speak. Yeah. I've heard this, like people saying, is this Russian that you are speaking? Like, actually, someone asked me once, and I'm like, no, but I understand why you're asking that because our sounds are kind of similar. It's Yeah. a bit weird, but that's how it is. And people keep, when I travel to Europe, people, like I was in England, and people was asking if I was from Spain, if I was speaking Spanish. So Yeah. maybe Brazilian Portuguese is closer to Spanish. I guess maybe in sounds it's true because you open more the vowels and everything. So yeah, I guess you could say that. And we are closer to Slavic languages in terms of pronunciation for some reason. Yeah. Yes. We have a lot of, like, we've had a lot of influence, different influences here in the area of Portugal, like for many, many years, right? And I think those influences, those different influences made our language become what it is now. So, and then you went, like, not you, but we went like to Brazil, and then the language started developing in a different way. So, but I find it really interesting. It's because we had people living here in Brazil before Portuguese came here, and then also we received a lot of other European people that came to colonize Brazil as well, work here. And then there were also the Spanish next to you, right? Colonizing other parts of America, and yeah. So this is very interesting. So let's switch to Português now, and then we can talk about some differences. Ok? Então vamos falar em português. Ok. Pessoal, se vocês não entenderem que a gente está falando em português, vocês podem perguntar, ok? Mas tentem fazer isso como um exercício mesmo para praticar a compreensão oral, tá? Um exercício de listening em português. Com as duas variantes, que vai ser bem legal para você. E mais difícil, mas sim. Com certeza. Então, vamos começar com algumas palavras? Sim. Então, tem muitas pessoas que dizem que em português, no português do Brasil, em português de Portugal, a gente pronuncia o som do L, da letra L, no final das palavras de forma diferente. É verdade. É verdade. Se bem que há aqui algumas regiões em Portugal que também dizem o L como vocês, pronunciam o L como vocês, mas é muito raro, mas algumas regiões eu já reparei que acontece isso. Mas em geral, sim. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra papel. This is how I say it. Papel. E eu digo papel. Então, nós fazemos mesmo L, não é? L. Vocês transformam em U, certo? Papel, eu digo papel. Eu agora estou a exagerar um pouquinho para... Claro, realçar, né, a diferença. Então, vamos pensar, por exemplo, em uma outra palavra que é mel. Mel, nós dizemos mel. Mel. Alguma outra? Com L no final? Natal. Natal. Então, tu dizes? Como é que tu dizes?
Natal. E eu digo Natal. Hum. Oh, David is comparing male to male, but it's different. So Sim, male is more open, the vowel. Male, and then male, it's more closed. sim, exato. Normalmente, quando o L se transforma em U, não sei, estou a pensar, em português brasileiro, é mais aberto, não é? Ou a vogal anterior, se calhar não é sempre, não sei. Aham, Por como exemplo, papel e mel. papel, Uhum. é. Sim, é Estava mais a aberto. pensar se Sim, sim, acho que sim. é. Meu aqui também é igual, meu. Uhum. Meu. Muito bem. Alguma outra? Hum, canal, Canal. Eu digo canal. eu digo canal. Uhum. Uhum. Acho que é com todas as palavras, certo? Ou Sim, há sim. alguma que vocês mantenham com um L? Não, não. Sempre o final vai ser com som de U. Ok. Uhum. Hum, sim, acho que já foram uns bons exemplos. Sim, é. A gente pensou também nas palavras que terminam em e. Sim, uhum. Sim. Então, como Como dente, não sei quais é. dente, Era dente. até dente, isso aí até é porque é palavras que terminam em TE ou Uhum. DE, não é? São Sim, diferentes. sim. Como Como que é que você diz essa? eu digo dente? Dente. Ah, eu digo dente. Pois, é mais dente, é mais, alegre. Podes dizer que é mais alegre, não é? Nós dizemos dente. Uhum. É um Nós pouco mais estamos a fechada, né? poupar as vogais, a Uhum. poupar, as últimas vogais das palavras em português europeu, normalmente são reduzidas, ou seja, não se ouvem tanto, então nós dizemos Uhum. dente. Dente. Uhum. Uhum, Eu digo dente. E uhum, assim vai ser como dente. uhum. Pente Uhum. ou mente. Mente. Uhum. Ou contente. Contente. Tu pareces mais contente do que eu quando dizes isso. Eu estou contente, eu digo, Contente. eu estou contente. Então, pessoal, vocês podem praticar a pronúncia dessas palavras com a gente, ok? You can pronounce them with us. So, Olha outra, gente. gente. Ah, essa é ainda mais diferente. Gente. É, eu digo gente, Uhum. porque nós também dizemos também podemos dizer com a gente, mas, Ah, gente. que eu ouvi que tu disseste agora, podem praticar essas palavras com a gente. Isso, com a gente. Tem É. pessoas no Brasil, em outras partes, como no Nordeste, por exemplo, que podem dizer gente. A gente. É. Eles Gente. até dizem Uhum. gente. Não há algum sítio que também dizem oxente Ó, gente. Uhum. É na Bahia. na Bahia? Eu também gosto dessa pronúncia. É bonito, eu também gosto. E uma coisa legal que eu tô percebendo na sua fala, e a gente não tinha conversado sobre isso, é que, por exemplo, você, quando vai dizer uma palavra como com plural, por exemplo, ou uma palavra que termina em S, ou que tem uma sílaba que termina em S, como o próprio Uhum. português. Uhum. Nós mudamos, é verdade. Aham, você Dizemos vai dizer "sh", isso, fazemos como no Rio de Janeiro, no Brasil. exato, é português. Português. Aí, gente, eu digo português. Pois, é mais "s", civil. Uhum. É, nós não, nós transformamos em "sh". Todas as palavras que terminam a sílaba em S. Sim, quando dizemos as palavras que terminam com "s" sozinhas, Uhum, ou se a palavra que vem a seguir começar com uma consoante e não com uma vogal, uhum, aí sim transformamos as palavras em "sh". uhum, Ah, quando tem um S, transformamos o uhum. S em "sh". Hum,
No entanto, se tiver uma vogal a seguir, Uhum. já vai ser z. Z. Uhum. Por exemplo, os homens, Os homens. Uhum. porque é o som que interessa. Aqui tem uma Sim, consoante, mas é muda, portanto não se ouve a consoante, só sim, se ouve a vogal, o som da vogal. Então, sim. mas deixa-me pensar, os Mas eu, olhos, por exemplo, os os olhos, olhos. sim. Uhum. Ou Eu seja, também, a gente também faz o mesmo aqui no Brasil. Então, sim, sim. os homens, os olhos. Uhum, sim. Uhum. Mas, por exemplo, se tiveres os patos, Os patos. os Uhum. os patos, porque a palavra a seguir começa por, consoante e não por, vogal. Sim. Então mantém-se o "sh". É bem parecido como é no Rio de Janeiro mesmo. É. Uhum. Eles se calhar ficaram com a influência mais portuguesa lá na Sim. pronúncia, não sei. Eu acho que sim, porque você sabe que a família real de Portugal morou no Rio de Janeiro um período, Sei, então eu sei, eu eu acho que sei. foi isso. Yeah. Alguém colocou um exemplo aqui. Este. Pois, este, Uhum. este. Uhum. Este. Uhum. Sim, portanto, também acontece quando está um S no meio das palavras, vem antes de uma, neste caso porque estamos a fazer aí um corte, não é? É quase como está entre uma vogal e uma consoante, estamos a fazer um corte aí, então quando isso acontece, também Uhum. fazemos o som do "sh", está correto. Uhum. Este. Muito bem. Temos um comentário aqui, ó. Both sound beautiful. I'm learning Brazilian Portuguese, but Portugal Portuguese pronunciation seems a little easier for some words. Oh, that's the first time I hear that, but I am glad someone thinks that. Yeah. Yeah, Maybe it depends on the native language, I guess, or the yeah, language that people yeah, knows, probably, yeah. Alguém fez outro comentário. In Brazilian Portuguese we say eta trembão. But in Portuguese from Portugal they say eta comboio bom. Now, okay, so I know "eta trem-bom." It's from It's Minas Gerais. It's from my yeah, state. that's really your accent. I think that's an expression, right? It means Yes, like when something is really good. really good. Mm-hmm. Yeah, okay. Yes, it would be like this if we had this expression, but we don't have this expression. We have many other expressions, and especially from where I'm from, we have a lot of funny expressions in Porto. But we wouldn't say this. No one would understand. In Reta comboio bom. It's like, huh? What are you saying? But It will be fun. nós dizemos, sei lá, bué de bom, for example, in Lisbon, they say bué instead of Yeah. muito. Mm. Bué. It's like slang. I'm trying to find a Uh-huh. slang. Bué bom. Here we used to say when I was a teenager, there was another word that was totilbon, which is like Total. totil. Total. Tot. Uh-huh. I think this word actually bué at least comes from an influence from Africa, from the not Uh-huh. the African Portuguese, but from Creoles from African countries Uhum. that speak Portuguese. They use this bué for muito, for example. Isso é legal, muito legal. É legal em português também, de Portugal também não é legal. Nós Não! não. Legal existe, mas não significa o mesmo que legal. Sério? Não é cool? Não. Legal as cool em português de Portugal é fixe. Fish? Fixe. F Ficha? não, fixe, xe, com E. Fish. Fish. Sim, F-I-X-E. Fish. É legal. É, exatamente. Isso é muito diferente. E o que significa legal em português de Portugal? Legal é alguma coisa que está dentro da lei. Sim, aqui também é. Legal. Sim, Só legal. significa isto, não temos nenhum uso desta palavra para dizer Olha! cool, Então, não. se eu chegar em Portugal e alguém me mostrar uma coisa e falar que legal, a pessoa fala assim, ó.
Não, nós vamos perceber por causa das telenovelas, outra vez. Sim, sim. Perceber por causa disso, mas de resto não, que legal, não é? Que fixe, que fixe. Que fixe. Legal. Legal. Não sei de onde vem esta palavra também, fixe, Uhum. não sei. Isso é muito interessante. Soa um pouco como peixe em inglês, mas Sim. é diferente porque fish tem um i diferente e assim, mas Uhum. aqui nós prolongamos mais fixe, que fixe. Muito legal isso. Tem uma Muito pergunta. Existem palavras que são ofensivas em um país, mas não no outro? existe, rapariga. Rapariga, é verdade. Rapariga é a primeira que eu me lembro. Aqui não é ofensivo, eu aqui posso dizer: "Eu sou uma rapariga", Uhum. e no Brasil se eu dissesse isto as pessoas iam ficar assim: ok". Ou és É, portuguesa ou alguma coisa está mal aí. sim, rapariga é uma ofensa. Você tá chamando a mulher como se ela não tivesse muito valor, É, e não é quase como prostituta ou quase assim? como prostituta, é. Mas aqui Uhum. não. Aqui simplesmente significa girl. Uhum. Sim. Não sei muito Tem, bem como é que como vocês chamam pão aí? pão, pão. Pão não, mas tem um tipo de pão. Ah, moleque, é isso? Será que é isso? Não, que é um palavrão no Brasil, uma bad word. Ah, cacete, já sei. É. O cacete aqui é um pão comprido, é um pão Uhum. comprido, sim. Aqui é outra coisa. Significa mesmo que pênis. Pois, Pênis. exato. Eu Uhum. estava a dizer moleque, não é moleque, é molete. Nós temos aqui uma coisa que é tipo molete. Eu estava a pensar em moleque do brasileiro, Aham. mas não é pão, isso não é pão, é molete, que é diferente. Omelete. Uhum. Mas cacete é nós usamos esse pão aqui, por exemplo, para fazer rabanadas Rabanadas. Uhum. A no gente tem Natal. rabanadas aqui também. Sim, mas não tem o pão do cacete. Não, tem lugares no Brasil que chamam pão de pão cacetinho, por exemplo. Ah, pronto, ok. Mas aí vai vir a palavra pão antes, para não Uhum, confundir ninguém. uhum. Nós também temos aqui uma coisa que eu não sei, se aí porque nós aqui às vezes em vez aqui também não é uma palavra muito bonita, mas podemos usar, não é muito ofensivo, que é porra. Porra, uhum. É um Aí também? palavrão. Aqui é um Aí palavrão. também? Mas aí Aqui é como uma bad word. não é muito ofensivo, então aí. Pensei que aí era pior. É sim. É muito mau? É porque porra significa o esperma do homem. Pois, exato. Pronto, era isso que eu estava a pensar. Sim, só que a gente usa, por exemplo, no Rio de Janeiro as pessoas usam porra sem Muito. sem o sentido de ser ofensivo, sem a vontade de ser ofensivo. Lá está, é como aqui em Portugal. Nós aqui em Significa, Portugal tipo, também usamos muito. "Oh, porra!" isso É mais aí. é mais ofensivo do que poça, por exemplo. Nós também dizemos poça aqui. Poça, não conheço. É como porra, mas menos um bocadinho menos, ofensivo. Entendi. Tem uma pergunta. Essa a gente já respondeu, acho. Os brasileiros têm dificuldade para entender as pessoas de Portugal, like in the case of Irish or Scottish to American English. Eu disse, né? A gente tem um pouco de dificuldade quando falam muito rápido. Mas vocês veem, eu estou conversando com a Mia numa boa, eu entendo tudo que ela diz. Uhum. Sim, porque eu estou a falar estou a falar devagar, não estou a falar muito, muito rápido, mas É, eu acho que também, é só mais no início é que teriam acho que problemas, sim. depois o Uhum. ouvido habitua-se, eu acho. Sim, acho também. É. Alguém fez uma pergunta. Por que em Portugal dizem o sonido ei como ai? Hum. Tem um Exemplo? exemplo? É. Sim, se fosse um exemplo, um exemplo seria mais fácil. Sim. Isso talvez seja mais na área de Lisboa, por exemplo, não sei. Nós Hum. dizemos "ei", não dizemos "ai", mas Uhum. eu acho que talvez haja algumas palavras em que é verdade que isso acontece, mas eu Sim, acho que é sim. mais na área de Lisboa, eu não digo tanto, eu digo Uhum. não sei se o Tyler tem algum Algum exemplo exemplo. para eu me poder Uhum. lembrar.
A Leandra perguntou: o que os portugueses acham das pessoas que tentam falar português, mesmo se não são bons? Eu acho que nós gostamos muito quando as pessoas tentam falar um pouquinho de português, porque nós somos um país muito pequenino. Uhum, Então, nós achamos graça, mas não de uma forma negativa, de uma sim. forma positiva. Quando alguém tenta falar connosco em português. O único problema é que em Portugal há muita gente que fala inglês, especialmente as gerações agora mais novas, mas Uhum, até uns 50, 60 anos. A minha mãe e o meu pai ambos falam inglês, por exemplo. E então o que acontece muitas vezes é que se nós reparamos que a pessoa não fala muito bem português, tentamos ajudar e mudamos para inglês. E uhum, não é por mal, é simplesmente porque queremos ajudar. E às sim. vezes não estamos a ajudar, não é? Uhum, Mas de resto, sim, eu acho que mesmo que a pessoa não fale muito bem, nós até somos capazes de sorrir, se calhar, com alguma palavra, mas é porque achamos graça e não porque queremos. Agora agora- lembrei-me. Eu ia dizer uma coisa e lembrei-me que esta palavra no Brasil também não é boa, que é não é porque queremos gozar com a pessoa. Sim, é verdade, não é boa. Já foi boa. Hoje em dia É? não é. Pronto, nós dizemos gozar como brincar ou Uhum. como vocês dizem, tirar mico, não sei. Como é que é? Aqui, gozar pode ser duas coisas. Depois, Pode ser como eu estou gozando da sua cara de uma forma é negativa. brincar, sim. Brincando com a sua cara, mas de uma forma negativa. Uhum. Você diz uma coisa e aí eu acho graça de uma forma, mas eu acho graça, mas não positiva, sabe? E Uhum. pode ser também no ato sexual. Eu sei, pois. Então, Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui gozar é simplesmente brincar com a pessoa. é mesmo, não É, tem outro sentido sexual. não, não. E então eu estava a dizer que nós podemos até sorrir quando a pessoa não sabe uma palavra ou assim, mas não é por maldade, é porque achamos graça e estamos, pronto, Sim. ficamos contentes até. Aqui no Brasil é o contrário, quase ninguém fala inglês. É, isso é Então bom a para gente quem não quer tem como aprender. ajudar mudando para inglês. Ou a pessoa fala português ou ela vai ficar com alguns problemas aqui de comunicação. Talvez espanhol, não? Vocês devem Mas compreender. a gente compreende um pouco melhor, mas nem sempre. Ok. Porque tem muitas palavras em espanhol que parecem muito com português, mas que não significam a mesma coisa. Então isso cria um pouco de confusão. Os portugueses, não sei porquê, são um bocado poliglotas. Nós falamos muitas línguas. Eu acho que na maioria dos países da Europa isso acontece porque são vários países pequenos que estão muito perto. Então vocês precisam um pouco, às vezes, falar várias línguas para. Depende, os espanhóis, por exemplo, Não, nada, é nada. mesmo. Nem português. A maior parte dos espanhóis que eu conheço, pelo menos, nem português conseguem. Pronto, mas português é um pouco complicado, mas são muito maus a falar inglês. Mas Olha isso ainda é só. a maioria, deve haver exceções. Às vezes é uma questão cultural também. Também eu acho que é porque, por exemplo, aqui em Portugal nós temos todas as séries são na língua original, nós não dobramos nada. Hum, Em Espanha eles dobram tudo, fazem dobragens para tudo, então é tudo em espanhol. Não, entendi, é. eu acho No que isso Brasil, no Brasil também, sempre tem dublagem para tudo, é. também é. Uhum, Na verdade, quando eu lembrei-me de uma coisa, quando eu era pequena, nos anos 90, uhum. aqui nós não tínhamos, os, desenhos animados, nós falamos de desenho animado, Desenho vocês animado. Uhum. não havia em português de Portugal, era tudo português do Brasil. Então É eu ouvi mesmo? todos os desenhos animados até aos meus 10, 11 anos, foi sempre tudo em português do Brasil. Olha, não sabia disso. É, eu lembro-me deles dizerem: "Versão brasileira Herbert Richards". Lembro-me disso sempre. Por isso é que eu também percebo mais o português brasileiro, porque eu vi todos os filmes da Disney e tudo, praticamente Nossa, até ao Rei Leão, em português brasileiro. olha, até o Rei Leão. Não, até ao Rei Leão, ou seja, Até ao Rei Leão. Aham. exato, o Rei Leão foi o primeiro que eu me lembro que foi em português de Portugal, até aí não havia nada. Olha, eu uma vez estava procurando no YouTube a versão da música da Frozen, no Let It Uhum, Go,
em português. Eu queria português do Brasil, naturalmente. E aí começou a cantar em português de Portugal. E eu não. Como? Sim, hoje em dia já há tudo em português de Portugal, sim. Não, e na hora que começou a tocar, eu achei tão diferente. Eu falei assim, é português de Portugal. Alguém pediu pra gente pronunciar essa palavra. Cadeira. Cadeira. Acho Se calhar que é aqui que estão a dizer que soa mais como aí em português de Portugal, não pode sei. ser. Cadeira, Cadeira. cadeira. Talvez você. A única diferença que eu vejo é que talvez você faça esse K e eu Cadeira. faço K. Pois sim, isso sim. Mas Uhum. eu consigo perceber, porque eu acho que tu dizes mais ei. Eu Cadeira. eu digo um bocadinho, se calhar, uma mistura entre o e e o a, é verdade. Pode Mas ser. isto tem a ver com o meu sotaque, tem a ver com sotaques diferentes também. Uhum. Uhum. E essa? Suco ou sumo? Pra mim Eu é digo, suco. para mim é sumo. Ah, are there words in Brazilian Portuguese that you shouldn't say in Portugal Portuguese? And vice versa. Eram essas que nós estávamos a Sim. dizer. Uhum. Rapariga, gozar, cacete. Sim. Ai, alguém disse, essa aula é ótima, muito obrigada. Obrigada a nós. Ah, é isso mesmo, Tyler disse. Tem algumas pessoas que dizem cadeira. Exato, é isso, é. Isso é sotaque, é sotaque. No Ah, Porto, eu tenho um pouquinho esse hábito, agora que estou a pensar. Eu acho que em Lisboa falam muito, muito assim. em Lisboa? Sim, mas é uma questão de sotaque, não é Uhum. uma regra, tipo, da língua toda, ou seja, da variante do português de Portugal, eu acho que é mais de regiões. Uhum. Eu Sim. tenho uma impressão, mas eu não sei se é verdade. E quando vocês dizem palavras com P, vocês não dizem a vogal. Como o quê? Pei? P, letra P. Ah, P. Uhum. Vocês não dizem a vogal, como eu digo pessoas. Pois. Sim, é isso, porque nós comemos as vogais. Uhum. Pessoas. Nós dizemos pessoas. Pessoas. Uhum. Uhum. Mas não são para todas. Ou você diz Não, pois. não é Aí eu para escuto a todas. vogal. Não é para todas, não é para todas. Isso vai depender muito onde é que está, por exemplo, nas vogais que são, que têm o só me estou a lembrar em inglês, que têm o stress, estou Uhum. com o inglês na É cabeça. a sílaba Têm forte, sílaba a tônica. sílaba, exatamente, tónica, normalmente são mais abertas, ou então pelo menos ouvem-se, não são reduzidas. Por exemplo, não sei, ah, cobertor, Uhum. Eu digo cobertor. pronto. Ah, escrevi errado. É o que eu estou a dizer, que nós não comemos aí o "o", ou seja, Sim. ouve-se que está lá. Não é a mesma Uhum. coisa que em pessoas. Pessoas. Uhum. Porque pessoas, o que acontece é que temos uma vogal muito pequenina, que é um "e", entre duas consoantes, e Uhum. é numa sílaba que não é a sílaba tónica. Portanto, Sim. pessoas, é como dizia aquele comediante que tu tinhas falado, de quem tu tinhas falado, que estava com o Ricardo Araújo Pereira, lembras-te? Sim, sim. Ele disse que acha que os portugueses têm pressa de chegar ao final das palavras. É muito bom esse vídeo. Esse vídeo eu já vi 300 Eu vezes. também. Ele fala dessa palavra Eles aí, que falam é dessa muito engraçado. palavra. Muito engraçado. É com o Gregório do É isso, Vivier. Gregório, exatamente. E ele diz que é como se vocês pronunciassem comendo, né, as vogais nessa palavra. Sim. E aí ele fala que, acho, não sei se é o Ricardo ou se é o Gregório, ele diz, alguém, vocês só entenderam que eu estava falando essa palavra quando ele disse Foi o colesterol. Ricardo. Foi ele. Porque vocês, como é que dizes esta palavra? Colesterol. Pois, nós dizemos colesterol. É muito diferente essa palavra. Vocês dizem colesterol. E nós Aham. dizemos colesterol. E já está.
Fica E muito também curta. ele também falou numa que eu achei muita graça, porque foi o Ricardo até. Porque nós em Portugal, quando queremos dizer a alguém que os amamos, não é, Uhum. nós dizemos: "Amo-te". Amo. E ele diz, parece que estamos a dizer uma coisa muito triste, não é, tipo: "Eu amo-te, amo". Aham. Mas Porque é comemos sensual, né. pois, não sei. Nós comemos tudo, vocês fizeram o contrário, não Te é? amo. "Eu Uhum. te amo", Eu te amo. soa muito mais, não sei, apaixonado do que amo-te. Olha, eu amo-te. Eu Eu também te amo. eu te amo. Eu também me lembro do Gregório dizer que isso depois também causava confusão aí no Brasil, não é, porque às vezes parece tchau, tchau, Te tchau, amo. É, tchau. aham. Sim, é. Às vezes você quer dizer tchau e a pessoa ouve te amo. Ele disse que depende da necessidade da pessoa. É verdade. Ouvir. Você quer ir embora ou você quer ouvir que a pessoa te ama, tá carente. Exatamente. Mas Essa é é sim, estas muito. É, a gente estava falando antes de uma diferença sintática, né? Que é a gente em português, é português no Brasil, a gente usa muito gerúndio. Então, como é. eu disse, a gente estava falando, Hum, ou, né? E é, você diria essa frase como? nós estávamos a falar. Uhum. Primeiro nós não usamos tanto a gente. É, eu ia dizer isso agora que eu vi você É mudando. assim, na verdade, aqui no Porto, eh, eu acho que é muito pessoal que fala a gente, que diz a gente Aham. ainda. Mas assim, é mais informal para nós, é muito mais Uhum. informal. Eu às vezes também uso, por exemplo, quando Uhum. vou falar com a minha família ou assim, digo: "Olha, a gente vai ali", e usamos a terceira pessoa Uhum. do singular. Sim. Mas a maior parte das vezes eu digo nós vamos. Uhum. E É, normalmente a gente prefere a gente. É mais informal, depois mas eu acho que é essa é uma característica nossa, assim, de se sentir mais uhum, amigável, talvez, sim, na oralidade. Mas quando se trata de escrita ou numa situação mais formal, como uma aula presencial, numa universidade, com pessoas que você não conhece, ou numa entrevista de emprego, a gente sempre prefere nós, nesse caso. exato. Uhum. Não é, mas aqui não há tanta essa diferença, o no nós, ou seja, nós Uhum. usamos nós Pra a tudo. falar também normalmente, Uhum. com família, amigos, mas aí também às vezes usamos a gente, Uhum. vai. E depois há quem use mal, que há quem diga a gente vamos. Ah, aqui também, muito. Isso é muito É, muito é ruim, é. Não é, aprendam a gente vamos, viu, gente? não é bom. A Sim, gente vai ou isso, nós vamos. vamos, isso. Como diria um psicólogo? No Brasil dizem um i entre as duas consoantes. Sim, psicólogo. Pois, nós aqui não. Psicólogo, Uhum. psicólogo. Bem mais discreto, né? Neste caso, até é bom que nós comamos A eh, vogal sumiu. porque não está lá. E esta? Como você diz? Advogado, Uhum. Eu digo advogado. pois, é com o D, tem ali Uhum. sempre um GG. Uhum. Advogado. Advogado. Uhum. Pois é. Temos mais alguma palavra? Nós tínhamos falado aqui de algumas, Sim, está aqui afeto, afeto. mas essa é parecida, acho eu. É, parecida, não sei porque eu coloquei assim. E menino. Menino, Vocês põem mais um menino. menino. Aham. Nós dizemos menino, É menino. porque a gente usa mais aberto, eu acho, né? Menino, min. Aqui é um i, né? Não, aqui é um Aqui i. transforma-se É, até, transporte. de um E para um I. Eu, na verdade, quem tiver, curiosidade para ver a pronúncia do europeu português, eu tenho eu tenho um curso só sobre a pronúncia do europeu Nossa, português. Sim, ah, que legal.
que é o European Portuguese Speech Course. E aí eu vou mesmo em detalhe e falo sobre estas pequenas particularidades todas. E acha esse curso no seu site? Você tem um site? Sim, o meu site é learn-portuguese.org. Learn-portuguese. .org. Uhum. Sim. E sim, isso podem ver lá. Se forem aos menus, tem lá cursos e eu até tenho um webinar agora que está mesmo na frente, com algumas dicas para aprender português de Portugal, para quem Aham. estiver interessado, de forma mais rápida. Que há algumas coisas muito importantes que os alunos devem fazer em qualquer língua, na verdade, mas Ah, isso é muito bom. uhum. E esse webinar é gratuito? Sim, esse é. É. É 1 hora mais ou menos e é Uhum. gratuito. Isso é muito Sim. bom. Dicas para aprender línguas são muito boas. E se vocês estão interessados em aprender português de Portugal, Sim, vocês devem. tenho um curso que até tem, pronto, inclui todos os meus cursos, os principais, que eu tenho o Uhum. Speech Course, que é esse sobre Só pronúncia, sobre pronúncia. só Uhum. sobre pronúncia, um Master Course que vai do nível A1 ao B2, e Uhum. esse é, pronto, tem um pouco de tudo, gramática, vocabulário, também toca na pronúncia, coisas Uhum. culturais, etc, etc. Ah, isso é muito legal. E tenho outro que é o Storytime, que são histórias em português de Portugal, lá está, para as pessoas Ah, poderem ouvir e interagir com a história. É mais para treinar o listening, né? uhum. E a oralidade também. Ah, É, muito é bom. isso. E tem vários bónus e assim lá dentro. Portanto, quem tiver interesse, Isso aí, muito bem. E quem tiver interesse e não estiver fazendo ainda a Brazilian Portuguese Immersion, é nosso evento gratuito. São 2 semanas de aulas. Vocês podem fazer essas aulas e tem aulas variadas. Vocês assistem no horário que quiserem, que puderem. Só as lives que acontecem em horário marcado. E vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre eu e a Ludmilla. E português do Brasil. fazem fazer as duas coisas também, para quem estiver interessado. Ah, com certeza. Eu acho que é uma boa ideia. Aprender português no Brasil e de Portugal. Há pessoas que não têm preferência, na verdade. Sim. Já apanhei algumas pessoas que estavam a aprender do Brasil e depois também quiseram aprender de Portugal e vice-versa. Uhum. Porque às vezes a pessoa ela tem um interesse com o português, né? Com a língua portuguesa. Então, ela quer conhecer as duas variantes, que são diferentes e se parecem, mas são diferentes. São as duas bonitas e tem questões culturais que são mais legais ainda, É, mais interessantes ainda. realmente também temos algumas diferenças e algumas semelhanças também. Sim, Vocês já estiveram aqui em Portugal alguma vez? nunca. Pois, eu também nunca estive no Brasil. Não. Não. Ah, eu tenho muita vontade de ir Portugal. Eu já fui em Espanha, mas não fui em Portugal. É, mas eu acho que as pessoas se sentem é um pouco estranho, porque sentem-se em casa sem estar em casa. É diferente, mas é parecido. Aham. Que as pessoas descrevem. Eu tenho uma amiga que disse que se sentiu como no Brasil, em Portugal. Pois. Com É, algumas diferenças, assim, ela disse. sim, eu acho que nós até nós temos a fama de ser muito, como é que é dizer? Nós gostamos de ter cá pessoas e assim, somos abertos, mas eu acho que se calhar os brasileiros ainda são mais abertos, não sei. O clima também ajuda, eu acho. No Brasil depende do lugar onde você vai. Tem lugares que as pessoas são muito abertas, tem lugares que as pessoas já não são tão abertas. Pois. Aqui também, aqui também. Eu acho que as Uhum. pessoas do norte aqui, e os alentejanos, que é de uma área que se chama Alentejo, Uhum. são mais abertas do que o resto do país. Eu acho que isso vai depender das experiências de cada Ah, um. com certeza. Deixa eu Sim. ver que alguém disse uma. Ó. I'm so happy that I understand so much. Such a difference from a trip to Porto a few years ago when I could pick absolutely nothing, and a trip to Rio, São Paulo 2 years ago. When? Ah.
I could only say thank you and toilet paper. Já não era mau. Então, Gócia, não sei como se diz. Gócia. Uhum. Acho É que uma do... Yepper, uma aluna nossa. Aham. O Porto está aqui atrás de mim, na verdade, não se vê, não se consegue ver muito bem. Eu tenho um bocado de medo de mexer na câmera, mas Ai, que lindo! isto é o Porto. Ali. Que lindo! Chama-se a Ribeira do Porto, que é perto do rio. É muito bonito, é mesmo espetacular. Eu nasci Nossa, é aqui. lindo mesmo. Desculpem lá, que eu estou aqui a fazer umas asneiras com a câmera. Oh. Ok, agora. Ok, já está a ficar. Sim. Já. Tô vendo alguns comentários aí, que alguém Não consigo perguntou. ver ou consigo? Ah, consigo. Eu não tinha visto que conseguia ver. Sim, sim. Alguém perguntou what's Mia's website e tá aqui, ó. learn-portuguese.org. Também me podem escrever no e-mail se quiserem, que é mia@learnportuguese.org. É o mesmo que o website, só que tem mia@. Uhum. Se tiverem alguma dúvida, é isso. E Mary saying, hey guys, the teaching and study methods used by Esport really work. Yay! Isso é muito bom. Eu gosto do nome que vocês deram, aqui é Yes, Yepper. português. Não, o Yepper, Yepper, isso também, mas os Yeppers, eu gosto desse nome. os alunos. Eu ainda não consegui arranjar assim um nome fixe Os para os seus meus alunos? alunos. Sim, não sei, mas Yepper eu achei muito engraçado. Essa foi a ideia do Otávio, que é meu marido, que também trabalha com a gente. Porque eu não sou boa de ideias assim. Yeah, eu também, estou a pensar ainda. Alguém disse, eu sinto que aqui nos Estados Unidos tem muito recurso para aprender português no Brasil, mas talvez na Europa é para de Portugal, né? Não. Não. Eu comecei, na verdade, a fazer o meu website há 3 anos, e nessa altura havia muito poucos recursos para aprender português de Portugal, era tudo do Brasil. Eu tinha muitos, alunos que vinham porque eu comecei a dar aulas numa plataforma no italki, não sei, Talk. eu nunca sei como é que se diz esta palavra também, porque há tantas formas de ler. Sim, é. Mas os meus alunos sempre me diziam: eu andei à procura de coisas na internet, mas não é tudo em português brasileiro, não consigo encontrar português europeu". Então eu achei: "Ok, vou começar a fazer alguma coisa quanto a isto", e foi assim que começou. Portanto, eu acho que é geral. Agora já começamos a ver mais português de Portugal, Sim. especialmente agora com a quarentena e tudo. As luzes estão-se todas a apagar, não sei porquê. Já estou nas. Uma vez a gente fez uma vez a gente fez um anúncio para Europa e as pessoas que vinham diziam que não queriam aprender português do Brasil, queriam aprender português de Portugal. Pois. E perguntavam se a gente sabia, ensinava português de Portugal. Eu falei, não tem como ensinar português de Portugal. Exato, Eu sou brasileira. Isso é como eu também não ia ensinar português do Brasil. Quer dizer, não, eu podia, mas não faz muito sentido, não é? A gente pode ensinar português. Exato. Eu sempre digo, se você quiser aprender comigo, você vai aprender português. Você vai poder se comunicar em Portugal, vai entender as pessoas, mas existem algumas coisas que são muito particulares da cultura, do sotaque, que eu não tenho como ensinar. Exatamente, é É isso. mais legal você aprender com o nativo do lugar, eu acho. Eu também acho, sim, acho que isso é importante. Com certeza. Até mais pela questão da cultura e pelas Sim. coisas, porque há muitas coisas, por exemplo, nos livros e assim, que as pessoas veem e acham que é assim que se faz as coisas. Mas depois, entretanto, já mudou e até já não se diz muito uma coisa que se dizia há 10 Exatamente. anos e assim. É que a língua é uma coisa dinâmica. É verdade. Muita gente estuda português do Brasil lendo gramática, né? Lendo os livros, e eu sempre digo, não façam isso. Não façam só isso, porque, especialmente aqui no Brasil, a gente não fala muito do jeito que
escrevemos, porque quando a gente vai escrever, a gente tende a ser mais formal, a usar mais as regras gramaticais. Na oralidade, nós brasileiros, falamos com muita informalidade e cometemos muitos erros gramaticais enquanto a gente fala. Pois é, pois é. É E verdade. aí, às vezes você quer se sentir soar mais como um nativo, e é melhor que você aprenda ouvindo, conversando. Para mim, ouvir é uma das coisas que eu digo no meu curso, que é uma das coisas mais importantes. É a mais importante para Falar, começar. sim, também, Uhum, mas eu acho que é isso, para começar, ouvir, é sim. muito bom. O falar, acho que ele vem com o tempo, né? Exato, exatamente. Às vezes as pessoas põem muita pressão nessa coisa de falar claro, Uhum, porque é o que queremos atingir, não é? Quando estamos a sim, aprender uma língua. Mas eu acho que o ouvir no início, mesmo que não se fale tanto, eu acho que é mesmo muito importante. Acho que sim, é, pronto. Eu falo muito disto também nos nós também. alunos. Porque eu acho que agora os professores também são um pouco diferentes, não é? Já não, Uhum, porque antigamente acho que se deixava a pronúncia das coisas e o ouvir mais para o final, ou aham, era ao contrário. E sim. agora já é um bocadinho o reverso, Aqui já. no Brasil, nas escolas de língua estrangeira, quando as pessoas aprendem inglês, por exemplo, ainda é assim. É, Primeiro você aprende a ler e a pois. escrever, e depois você escuta e fala. Pois, é como aqui. As escolas mais tradicionais, não é? Tradicionais, é. Com certeza. Mas, eu até se nós aprendermos, da nossa primeira língua, não é, não foi nada assim que nós aprendemos, não é? Ninguém Uhum. aprende a primeira língua a escrever primeiro, Não, não mesmo. É ouvindo. não é? Pois é, já estamos quase com 1 hora. É, e eu estou a ficar sem luzes, não sei, Ah, eu então. comprei uma luz que está sempre a desligar-se, portanto Ah, vou ter que a dar de volta, não sei. é. Então é isso. Acho Alguém está a dizer, Carolina Deslandes. porque perguntaram quais são os artistas musicais que a gente pode escutar para praticar o ouvido. Em Foi European Português, yeah. Ok. Para o português, a Carolina Deslandes é uma delas, por exemplo. A Bárbara Tinoco, Rui Veloso, Pedro Abrunhosa, há muitos, muitos, muitos artistas portugueses. Ah, não conheço. São novos? Sim, Oh, é assim, o Rui Veloso e o Pedro Abrunhosa já têm uma carreira longa, mas, por exemplo, a Bárbara Tinoco e a Carolina Deslandes são artistas mais, recentes. ai, que legal. Sim, mas há imensos. Eu falo disso também na Storytime, por acaso. Tem lá uns recursos para aprender, para ajudar a aprender português de Uhum. ouvido. É. Ah, eu vou procurar para ouvir. Nunca ouvi um artista de Portugal. Olha, houve uma música que é muito engraçada, que é da Bárbara Tinoco, que se chama Sei Lá, Sei lá. Uhum. se quiseres. É uma música que eu gosto muito. Vou ouvir. Eu, no entanto, gosto muito de música brasileira. Você sabe que a gente no Brasil tem muito pouca referência à cultura portuguesa? É, eu sei. É Eu triste, acho que é triste. Eu acho que ficou uma raivinha, porque sentimento. o Brasil foi colonizado por Portugal, então criou uma. Sim, é verdade. Talvez seja por isso, porque tem muito pouca referência cultural aqui de Uhum. Portugal. Sim, mas eu acho que Portugal também eu adoro a cultura brasileira e a música e tudo. Nós aqui ouvimos muito, eu aqui conheço, se quiseres eu digo 30 artistas brasileiros, tipo, Uhum. desde pequenina que ouço. Mas não sei, nós aqui em Portugal também temos, bons artistas e acho que era bom Sim, também. com certeza. Sim, mas A pronto. gente, a gente conhece mais, eu conheço mais artistas italianos e franceses do que português, por Uhum. exemplo. Pois, é estranho, é mesmo Uhum. estranho. Eu adoro bossa nova, adoro. Eu vou procurar mais artistas portugueses. É, E alguém está dizendo aqui, essa aula é tão legal. ou I fixe. enjoy listening to you both. I hope you can team up for more Yapper bonus content like this.
Quem sabe no futuro a gente pode fazer mais conteúdos assim, que é bem legal. Exato. Alguém é sambista? Eu danço em carnaval muitas vezes. Vocês dizem assim, sambista? Ou... Sim, sambista. Esta não sabia esta palavra, estás a ver? Já estou a aprender com a Beverly. Sambista, que é uma pessoa que é especialista em samba. Sim, sim. Eu percebi do contexto, mas não sabia que era sambista. Sim. Samba. O carnaval também este ano também não aconteceu, não é? Não. Eu gostava muito de ir ao carnaval do Rio e de outras cidades no Brasil. Vocês têm carnaval aí em Portugal? Temos. A questão é que aqui o carnaval é em pleno inverno. Ou seja, bem tentam imitar um pouco o carnaval do Brasil, mas não te podes vestir como no Brasil. Sim, é verdade. A tua aí está de manga caveada e eu estou aqui de... É verdade. Está frio aqui, está muito frio. Aqui tá com sol e tá abafado com calor hoje. Quem me dera. Vamos trocar. 1, 2. Não aconteceu. Não. Eu ia gostar, hein, de ir pro frio. Eu ia gostar de ir para o calor, eu adoro calor. Mas vocês têm um período de calor aí, Sim, bem quente, né? sim, nós temos calor. Não sei se é tão quente quanto no Brasil, aqui em Portugal. Tem dias e tem regiões em que é mais quente. Eu, por exemplo, moro no Porto. Aqui o Porto nunca é muito quente. É raro ser um dia mesmo muito quente, porque tem bastante umidade. Nós vivemos perto do mar, então Sim. não é muito quente. Mas tem dias que é, tem dias com 30 e muitos. Sim. Sim. Mas no inverno também é muito frio. A questão é que aqui nunca vai muito para baixo dos 0 graus. Não é muito aqui no Porto, Mas a questão é que como é tão úmido, ainda parece mais frio. Sim. Bom, vamos encerrar então? Sim. Então, muito obrigada, viu, Mia? Thank you very much. Obrigada, eu. Thank you. Obrigada por se juntar a nós. Adorei nosso bate-papo, foi muito legal. Espero que vocês todos tenham gostado. I hope you guys have enjoyed this. I love it. Yeah, me too. It was awesome. So I hope to see you again some Yeah. other. Yes. Okay, so thank you. See you another time. Até mais, Mia. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau.